Bem-vindo ao Mindcast, seu canal de autoconhecimento e expansão de consciência aqui no Instagram e agora também no YouTube. E hoje eu tenho um convidado muito diferente no sentido assim, inusitado, né? Eu não acredito em coincidências na vida. E exatamente há 3 meses atrás, eu e minha esposa fomos assim, literalmente surpreendidos por dois animaizinhos que mudaram muito a nossa vida. E foi muito interessante porque nós estávamos indo na padaria e de repente passamos assim por uma rua aqui perto de casa, uma rua que tem muitos gatos, e tinha uma caixinha ali com dois passarinhos dentro, filhotinhos, a gente nem sabia que filhotinho que era, que passarinho que era, mas independente de qual espécie, a gente olhou uma rua cheia de gatos, um dia frio, e os passarinhos praticamente jogados no lixo, falou, não podemos deixar esses animaizinhos aqui, vamos ter que levar para casa e cuidar, fazer alguma coisa. E assim nasceu a nossa história com um das aves, né? Na verdade eram dois pombinhos, né? E foi muito interessante, porque eu, particularmente, eu nunca tinha pensado na minha vida em ter um pombo. Mas, a partir disso, pô, vamos procurar informação para saber como a gente cuida. E, de repente, a gente percebeu que tem um universo muito grande acerca desse tema, sobre pombos pets, sobre uma série de coisas que, sinceramente, foram muito novidades. E isso me levou a conhecer o canal da Brena Brás, que me levou a conhecer o canal do Dr. André, que daqui a pouquinho vai estar aqui comigo. O Dr. André é apaixonado por aves, ele é dono de uma clínica veterinária, nossa, tem se dedicado aí às aves, ao cuidado desses animaizinhos, é um especialista no assunto. E mais do que isso, aqui no Mindcast a gente trabalha muito a questão da autoconsciência, do autoconhecimento. E a consciência que ele nos traz é uma consciência muito natural, é uma consciência de uma conexão muito forte com a natureza. E é claro que eu fiquei muito curioso para conhecer a história do Dr. André, saber como que de repente a vida o levou por esse caminho, se de repente se transformou em veterinário porque já amava as aves, passou a amar as aves porque virou veterinário. Aí com certeza ele vai ter uma história maravilhosa aqui para compartilhar com a gente. Eu vou mandar um convite. Está aqui já está convidado. Vai ser um enorme prazer conhecer um pouquinho mais da história do Dr. André. Vai ter surpresas, né? Vai ter surpresas nessa live. Dr. André, boa noite. E aí, tudo bem? Boa Tudo noite. bem, senhor? Tudo O senhor me jóia? ouve bem? Sim, estou ouvindo bem. Doutor André, muito obrigado pela sua receptividade, por o senhor ter permitido aí doar um pouquinho do seu tempo. Eu vejo pelos seus stories que trabalho para o senhor não falta, não é verdade? Não, tem muito bicho precisando, o dia todo. Eu estou conversando com o pessoal um pouquinho antes do senhor entrar, dizendo que eu conheci o seu canal, né, através da Brena Brás, e sinceramente, assim, a gente sente, né, quando a pessoa ela trabalha por amor à causa, por uma conexão, por uma afinidade. Se bem vi na sua página, isso é uma coisa meio que em família, né, doutor André? Eu desde criança, essa ligação com os animais, principalmente com as aves, é muito grande. E acaba que quase que instintivo ali começar a aprender, estudar sobre e hoje trabalhar com isso, viver disso, isso para mim é um prazer muito grande. Que legal. O senhor, então, quer dizer que o senhor entrou na área veterinária já por amor às aves ou foi ao contrário? O senhor entrou na área e depois se conectou com as aves? Não, eu entrei na veterinária porque eu sempre gostei muito de animal, independente de qual seja, e sempre quis muito estudar o que eu gostava, né? Que eram os animais no geral. E sempre fui apaixonado por aves, sempre tive desde criança, tive sempre uma ligação muito intensa com as aves. E é um mundo totalmente diferente de um cão, de outros animais, e onde eu quis aprofundar e sempre foi deslumbrante entender sobre elas. E hoje eu sou muito grato a tudo que elas me proporcionam na minha vida e na minha família hoje. Que interessante. São quantos anos, doutor? São 12 anos aí já na estrada e já atendendo primeiro atendimento da minha vida, a primeira consulta da minha vida, daquela com a boca seca, foi uma calopsita. Então, há 12 anos atrás. Então, essas aves, desde muito novo, quando criança, já comecei a criar pombo-correio com 7 anos de idade, e tenho até hoje. Então, mesmo antes de faculdade, antes de pensar em profissão, já é um amor intenso com elas. Caramba, doutor, que interessante. Quer dizer que
de alguma forma, então, os pombinhos têm uma influência muito forte nesse processo no trabalho do senhor, então. Sim, desde muito novo. É, acho que é mais familiar mesmo. Meu pai sempre gostou de ave, meu avô também, e eu cresci no meio disso, né? E a questão do incentivo pela criação, eu, quando ainda criança, é muito deles. E depois o estudo veio, a especialização veio, já pensando em viver disso, em trabalhar com elas. E hoje o meu foco em atendimento ele é 90% em aves, porque o veterinário dentro do mercado pet hoje, para ele formar e trabalhar só com o que ele quer ou só com o que ele gosta, trabalhar dentro de uma especialidade, né, leva um tempo. Ele normalmente começa atendendo como clínico geral, principalmente cães, e depois ele começa a direcionar ali para aquela área realmente de atuação. Hoje, meu volume de atendimento de cães e gatos é praticamente baixíssimo. Eu sou diretor de um hospital veterinário, eu monitoro e acompanho, né, os atendimentos dentro do hospital, que o volume maior é cão e gato, é cão principalmente, em segundo plano as aves, que é onde eu me dedico no atendimento da parte clínica também, não só da questão organizacional dos atendimentos e tudo mais. Que interessante. Então quer dizer que o senhor também participa daqueles torneios de pombo-correio? Sim, eu atualmente parei a minha turma, os meus atletas lá, mas já participei muito tempo, crio desde muito novo e hoje em dia esse tipo de competição ele é uma competição que é muito bacana, muito saudável, tanto para o tutor quanto para o animal, porque é exercício físico. A ave faz exercício físico e é uma ave livre, ela voa para competir. Né? E na cabeça dela ali, ela não está competindo, ela está exercitando, ela está voando. E isso é legal porque, além de dar liberdade para a ave, elas são tratadas assim, de impressionar o tratamento que esses tutores, criadores proporcionam para essas aves, né? E isso fora do Brasil, Europa, são competições que têm premiações de US$ 1 milhão. No Brasil nós estamos assim com premiação de campeonato nacional, um carro zero, algo nesse sentido. Mas fora se valoriza mais, mas no Brasil está caminhando para esse lado. Sim. Senhor, eu senti uma coisa, né? É interessante o senhor falar porque a minha vida toda assim, eu tive mais contato com cães e gatos, né? E nunca tive tanto contato com aves. Mas, na verdade, eu fui intuindo depois, doutor, que nunca me fez sentido a ideia de ter um animalzinho preso, né? E isso, de certa forma, há 3 meses atrás, aconteceu esse fator inusitado de encontrar os pombinhos na rua, de repente trazer para casa sem nunca ter tido contato assim com aves, mas eu só não podia deixá-los onde eles estavam, porque praticamente eles tinham sido jogados no lixo. Eles estavam num saco preto, dentro de uma caixa que já estava toda úmida, numa rua cheia de gatos, numa noite chuvosa. E aí eu e minha esposa olhamos, sinceramente, doutor, não tinha como simplesmente virar as costas e ir embora. E aí, olha só, caímos nesse universo que, assim, trouxe muita coisa. E os pombinhos aqui em casa, eles ficam soltos, tá? Pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, nós deixamos eles voarem. Eles voam e voltam. Eu, particularmente, até nem sei se isso é saudável ou não, né? Uma vez Eles que eles saem da sua estão, casa, eles saem. eles vão, Ah, saem. legal, bacana. É importante para eles, sim. E aí eles voltam Né? para dormir, voltam para comer, como que é? Ó, a rotina deles é o seguinte, dia que eu deixo eles sair, um deles vai e volta ao anoitecer. Ele sempre volta. O outro é só no dia seguinte, lá pelas 10 da manhã. A hora que a fome aperta, ele volta. Exatamente, exatamente. É. E esse contato me faz mais sentido, sabe, doutor? De ver que realmente, assim, a ave continua tendo a liberdade de ser, de voar, de não... Caramba, né? Que triste, de repente, um animalzinho, eu acredito que voar seria algo maravilhoso, né? E até comecei a intuir que talvez os passarinhos que são comprados, as aves que são compradas, eles têm que ficar ali exatamente por não ter esse contato mais próximo, né? Porque nós sinceramente, doutor, nem sabíamos o que fazer, né? Chegamos, olha, vamos procurar uma casa de pet, ver que tipo de coisa, compramos um mingauzinho, né, uma papinha,
E ali era sacrifício com muito medo de não machucar, e muitas pessoas diziam, olha, tem que tomar cuidado, porque você vai para o lugar errado, você mata o bichinho. Mas graças a Deus, você foi com amor, com cuidado, deu tudo certo, estão ficando muito safados e muito espertos. Mas isso abriu um universo muito grande, até dentro do vídeo do senhor que eu conheci e compartilhei. Existe um certo preconceito, né, contra os pombos, né? Então, por questões assim de saúde pública, né? Tem cidades que tem muito pombo, né? E aí começam a gerar as dificuldades aí. E essa necessidade, esse medo, esse receio, ele não precisa existir, desde que exista a higiene entre o tutor e o animal. Qualquer ser humano pode passar a doença de um para o outro. E da mesma forma, as aves ou qualquer animal. A gente pode adquirir doença de qualquer animal. Né? Depende muito da nossa imunidade, da forma que a gente conduz e da forma que a gente manipula esse animal. E principalmente Sim, os pombos, né? O problema não está no pombo, né? A questão está nas fezes do pombo, que se permanecem no ambiente por muito tempo, e esse ambiente for propício para o crescimento de um fungo nas fezes, e o ser humano respirar esse fungo, aí sim pode provocar uma infecção, principalmente respiratória no ser humano. Mas para que isso aconteça, as fezes do animal têm que estar acumuladas nesse ambiente propício para o crescimento do fungo e a pessoa ir lá e respirar esse fungo. Principalmente com o pó, né? A ração, as fezes, quando ela seca, ela vira um pozinho e aí a pessoa às vezes vai limpar o lugar e respira esse pó e aí acaba se contaminando se tiver o fungo ali presente naquele ambiente. Então, uma dica importante para quem vai manipular fezes de ave em algum lugar que tenha uma concentração alta de fezes é lavar primeiro, umedecer aquelas fezes. Porque se jogar água, vai absorver, vai virar uma lama ali e não vai ter problema. Entendeu? E acho que o principal causador aí desse medo da população com relação a pombo é justamente isso. É esse receio quanto a essa doença causada por um fungo. Agora, bactérias no geral, todas as aves têm nas fezes, né? É raro uma que não tem. Tem bactérias que fazem mal, outras não vão fazer mal. E se a pessoa tiver higiene, e não vai se contaminar de forma nenhuma com isso, simplesmente com o ato de lavar as mãos após manipular as fezes da sua ave, do seu animal. sim, sim. Ó, a culpada de eu encher o saco do senhor acabou de entrar na live, viu? O senhor pode já, tipo, falar, ó, enche o saco dele lá, viu, Breno? Mas obrigado, eu até mandei e-mail pra falar, obrigado pela indicação, olha, o doutor aceitou, vou bater um papo com ele. Acho que até depois eu vou fazer questão de fazer cortes dessas partes que o senhor está trazendo. Lógico que eu vejo a foto do senhor cutucando, acompanhando sua página. Nossa, a forma como o senhor cuida, os inúmeros pássaros que o senhor cuida, é muito abrangente. Teve alguma coisa que o senhor achou mais desafiadora nesse mundo das aves ou de interessante que o senhor descobriu? O que o senhor sente assim, que pode compartilhar com a gente que é mais leigo em termos de conhecimento de aves, que o senhor tem na sua experiência, doutor? Então, o que é mais desafiador, se tratando da gente conduzindo qualquer caso de uma ave, é que o metabolismo dela é 10 vezes mais acelerado que o nosso. Então, tudo é muito mais intenso para ela. A temperatura normal de uma ave, a maioria delas é 40 graus, o normal, né? Então, num ambiente mais frio, ela vai ter um gasto energético muito maior para se manter a 40. Então, uma ave doente, o primeiro socorro para uma ave doente é aquecimento. Então, e um outro ponto de muita atenção é que eles são presas na natureza. É instinto à flor da pele, né? É o instinto de defesa, de fuga. Então, aquela ave muito debilitada, se eu começo a manusear ela demais, tentando salvar ela, ela pode morrer porque eu manuseei ela demais. O que eu precisava fazer era deixar ela no canto dela, aquecida, até ela fortalecer um pouquinho, para eu começar a hidratar, começar a medicar, ou até para que eu procure uma ajuda de um veterinário para que eu possa levar essa ave. Eu preciso primeiro aquecê-la. E né, tem tutor que às vezes apavora, põe a cabeça do bicho debaixo da torneira, sopra, né, fica tentando fazer algo para tentar mudar a situação ali na hora da emergência e acaba prejudicando muito a situação. Então, assim, dentro do consultório,
Tem aves que eu vou consultar que eu não coloco a mão. Porque eu sei que se eu pôr a mão, se eu pegar, eu vou acabar prejudicando ela. Entendeu? Sim, sim, Então, é uma abordagem diferente, né? E para a gente que trabalha com aves, é um desafio muito grande, porque eu trabalho com aves doentes o dia todo. E a minha imunidade tem que estar boa, eu tenho que ter uma boa higiene para isso. Por quê? Não porque é ave, é, eu trabalhando com animais doentes o tempo todo, né? Eu tenho contato com bactérias o dia todo, micro-organismos o dia todo. É diferente de um tutor em casa, que tem ali ou 20 aves. E a maioria não está doente, né? Então a gente percebe assim que existe dentro desse mundo um risco de contaminação humana? Existe, mas tendo higiene, tendo cuidado, esse risco é muito baixo, entendeu? sim. É Qual foi a isso. ave mais exótica que o senhor chegou a trabalhar já? Cara, eu fiz um trabalho voluntário durante 7 anos. Eu atendi praticamente todas as aves da Polícia Ambiental de Divinópolis. Aqui, ó, tô É... acompanhando aqui, ó. Tá Bonito a assistindo a cor, live hein? junto. 3 meses, doutor. Aí, Breno, meus filhotinhos. Muito O outro bonito. safado fugiu. Foi dar um rolê. Esse é o que volta no dia seguinte. Ah, Deixa eu esse colocar aí. na galera. É ele que volta no dia seguinte. Ou ela, né? Ou ela, não sei ainda. Então, nesse trabalho aí com a Polícia Ambiental, eu recebia de tudo. Porque na região onde eu estou, não tinha o CETRAS, que é o Centro de Triagem, Centro de Cuidados para Animais Silvestres e Exóticos. E o pessoal da polícia ficava na mão, porque eles são conscientes, eles não querem mal para o bicho de forma nenhuma. Às vezes é animal de apreensão, que já vem com algum sofrimento, animal acidentado. E aí eu abria lá o nosso hospital para receber esses animais voluntariamente. E chegou dias assim de ter coruja, daquelas bulbo, aquelas grandonas, orelhudas, araras, vários animais que exóticos, né? E que para mim eu tenho uma gratidão imensa por isso, por esse trabalho, pela polícia ter me dado essa oportunidade de ter feito esse trabalho, porque aprendi muito e foram anos muito gratificantes aí. Sim. A Brenda está falando aí que o CETOS de BH é muito bom. É sim, eu já fiz um curso lá dentro, é bom mesmo. E o de Divinópolis agora ele inaugurou, por isso que eu parei com esse trabalho. E aí agora hoje eles não precisam tanto mais. E está muito bem estruturado também, até últimas notícias que eu sei. Que interessante. Nossa, inclusive, me parece que é bem desafiador encontrar veterinários especialistas em aves, né? Pelo menos assim, de momento eu senti, parece que o mundo pet ele está bastante focado, pelo menos assim, no primeiro momento, mais cães, gatos, mas um trabalho como eu vejo o senhor, as postagens que eu vejo muitas vezes a Brena ali até trazendo informações que às vezes são até mais, às vezes não, quase sempre muito mais até certas do que pessoas que estão na área. Realmente parece que é uma área que ela existe uma especialização diferente, né, doutor? Parece que é mais fácil, de repente, o veterinário que cuida de cachorro cuidar de um gato do que de uma ave, ou isso, de repente, é só uma percepção minha. É o seguinte, o mundo da ave, como ele não tem tantas pessoas trabalhando nele, né, acaba que as informações ficam um pouco mais difíceis de conseguir. E a pessoa que quer trabalhar com ave, ela tem que correr atrás mesmo, ela tem que sair para fazer cursos, ela tem que se mexer, se deslocar. Já na medicina voltada para os cães, as informações são mais próximas dos veterinários recém-formados, mais próximas das faculdades, né? E dentro do mercado pet, hoje o cão ele ainda lidera em número de habitantes por casa, né? Por família. Mas, surpreendentemente, as aves já estão em segundo plano. Eu acredito fortemente que as aves serão o pet do futuro. Por quê? Hoje, no Brasil, em média, nós estamos aí com 58 milhões de cães, 41 milhões de aves, isso pet. Não é ave de produção, nem nada, de pet. E 27 milhões de gatos. Então, assim, as aves já passaram os gatos. E acredito que agora mesmo alcança os cães. Por quê? Porque são animais de fácil manejo, despesa mensal é menor do que o cão, e animais que se reproduzem muito fácil. E então a tendência
é que cada vez mais a população conheça esse animal, o quanto ele é surpreendente, espetacular, e vai começar a aumentar muito esse número de aves pet. E os veterinários precisam muito se preparar para isso também, principalmente os que gostam. Acho que vale a pena correr atrás de informação, porque ela é escassa, mas ela existe, e a medicina de ave hoje está muito completa, muito melhor do que há muitos anos atrás, e a gente consegue resolver casos que alguns anos atrás não conseguiria. Tá? Sim. Tem crescimento, muito crescimento aí para a área. O senhor tem algum caso assim que o senhor se lembra que foi muito desafiador, doutor, que o senhor conseguiu, de repente, uma recuperação, um animalzinho que chegou num estado muito complicado? Sim, a questão principal é o seguinte: a maioria dos tutores, eles esperam muito para levar a ave ao veterinário. Eu atendo papagaio de 50 anos que nunca consultou. Então, e por que eles esperam? Às vezes, por falta de conhecimento. Porque eu brinco assim, papagaio, psitacídeos de grande porte, arara é um pouco mais sensível, mas vamos falar de papagaio. Papagaio, eu brinco que é um tanque de guerra. O bicho aguenta muita coisa até dar problema. Aguenta muito erro. Erro de alimentação, erro de manejo. Vai dar problema, vai. Mas, coitado, eles aguentam muito. E a ave, ela não demonstra que está doente, justamente por ser uma presa na natureza. Né? Pelo instinto dela, se ela demonstrar, ela morre. Então, no dia a dia aí, na rua, por exemplo, se você nunca vê um animal, uma ave arrepiadinha, encurujada, né, no sentido de ave silvestre, né, não os pombos de rua, que às vezes tem alguns doentes e tudo mais, e que não tem tantos predadores quanto os passarinhos aí silvestres, que a gente vê nas ruas. A maioria deles estão bem. Tem passarinho doente? Tem, claro que tem. Só que ele não demonstra. O dia que ele demonstra, vem um predador e pega ele. O predador está por conta de sobreviver e achar quem está doente que é mais fácil para ele. E aí, por instinto, esse passarinho não demonstra que está doente. Ele fica, às vezes, meses com diarreia, urinando muito, e o tutor não percebe. Porque a hora que vai manuseá-lo, ele dá tudo o que ele tem para mostrar que está bem. Aí começa a interagir com o dono. Tudo bem, ontem estava mais. Hoje, amanhã estava mais sonolento, agora já está brincando. Mas não, o problema está ali, está instalado. Só que a ave ela aguenta firme. E quando chega na clínica, já é assim, no final. Ela se entregou ao ponto de. Tem alguns que chegam arrepiados com o olho fechado e não quer nem ver o que está acontecendo em volta, de tão fraco que está. Né? Isso para uma presa é uma situação complicadíssima. Né? Recupera? Bom, sim. Não vou falar que chegou nesse ponto não recupera. Mas perdemos alguns também. Porque é um organismo muito pequenininho, muito sensível, metabolismo muito acelerado, né? Temos que dar tempo ao tempo para os exames saírem, igual no ser humano, a gente tem que achar o que está acontecendo para tratar da melhor forma, né? E aí tem aquele tutor que não faz exame, que não autoriza, que não pode fazer exame, que não quer, tudo bem, mas fica limitado, né? E as chances de um bom tratamento e é menor. Então, é um conjunto de ações que o tutor precisa ter atenção em casa, principalmente nas fezes, suave, para que leve ao veterinário a qualquer sinal. Né? A ave não dorme durante o dia. Ela é uma presa, então não dorme. Se ela dormir durante o dia, vem um predador e pega ela. Se ela está dentro de casa, está dormindo durante o dia, tem alguma coisa acontecendo aí. Ou essa ave não está dormindo bem à noite, ou ela tem algum probleminha que está incomodando ela. A gente gosta de brincar assim, ave, piscolento, tem alguma coisa acontecendo. E eles são ligados no 220 o tempo todo. Né? Agora, algo engraçado é porque eu já me achei diferente, né, com as pombinhas logo no início, mas eu vi que o senhor atende algumas pessoas que criam galinhas, né, domesticadas. Hoje em dia, não é só o passarinho ou a calopsita que estão formando aí esse mercado pet de aves. Né? Eu já atendi ganso pet mesmo, de dentro de casa. Galinhas são muitas, muitas mesmo. E o tutor cuida como uma calopsita, como um cachorro, como um membro da família. E a gente lá no hospital, respeitamos muito isso, porque a gente, além de tratar o animal,
a gente trata o tutor dele, né? A gente precisa cuidar do tutor da mesma forma que a gente cuida do animal, porque se ele está ali, ele está trazendo uma dor dele para nós, que é o medo de perder esse animal, o medo de, né, uma situação que ele não esperava, na maioria das vezes. Então, o cuidado com esse tutor que está com esse sentimento ali em cima que envolve esse animal, ele é independente da espécie, né? Que o tutor Sim, leva para nós cuidarmos. sim. É É isso. interessante, vou falar. Não, É, pode falar. eu comentei com o senhor, né? Normalmente as entrevistas e os bate-papos que a gente tem aqui nesse canal, eles sempre voltados muito para a questão de autoconsciência, de uma nova visão de vida. E o senhor vai me falando, vai relatando, e eu fico pensando que me parece que qualquer animalzinho pode ser domesticado, na verdade, né? Porque o que o senhor está me dizendo, de certa forma, me faz pensar que ao longo prazo a nossa visão de relação com os animais vai começar a mudar, né? E isso mexe muito com a questão de hábitos alimentares. De forma alguma, a ideia é ser polêmico na live, nem nada disso. Mas é porque isso começa a trazer uma conexão de um respeito diferente, né, doutor? Porque, na verdade, esse foi o ponto principal quando eu conheci o seu trabalho, porque dá para sentir esse respeito que o senhor tem pelos animaizinhos ali, tal como realmente como se fosse um paciente. O senhor cuida, dá toda a atenção. Como é que o senhor vê isso? Porque o senhor parece, o senhor está bem inserido nesse meio de natureza, de contato com os animais. Está na hora de a gente começar a ter uma mudança de consciência diferente, né, com esses bichinhos, né? Sim, e nessa minha trajetória, né, desde aí de criança até 12 anos de formado, aí é visível o quanto a população mesmo mudou com relação à consciência com o bicho, com o animal, né? É, há pouco tempo, né, eu atendi um rapaz que cuidava de um pardal, muito bem, como um membro da família dele, adotou ele, filhotinho, ele estava precisando, caiu do ninho e cuida muito bem. Então essa relação, ela vem crescendo junto aí com a população, e a tendência é ser cada vez mais humanizado isso, as pessoas terem essa consciência cada vez mais. E eu acho isso muito legal, isso muito importante, isso muito respeitoso para os animais, e que nós não estamos sozinhos no mundo, né? Tem eles junto, e é nosso papel respeitá-los e cuidá-los. E uma questão importante que leva a isso, que é um cuidado que a gente tem que ter sempre, é que esse animal que está inserido dentro de um ambiente doméstico, ele nunca vai deixar de ser um animal. Ele nunca vai deixar de ter os instintos dele. E é aconselhável que ele mantenha esses instintos, né? E até pegando um gancho, às vezes as pessoas humanizam demais esse animal e vão acabar provocando, fazendo mal para esse animal, mesmo sem querer. Às vezes, com excesso de querer o bem, começa a fazer o mal, né? Em que sentido? Por exemplo, uma ave, ela tem que ter uma rotina diferente do ser humano, porque ela vai adoecer se ela entrar totalmente na rotina do humano, né? Porque hoje, aí, com a iluminação, com energia elétrica, hoje em dia, né, as pessoas dormem tarde, né? 10 horas, 11 horas, meia-noite. E essa ave não pode dormir esse horário. Por quê? Porque os hormônios dela são ligados à luminosidade. Quanto mais luz ela recebe, maior a produção hormonal, maior a produção de hormônio de estresse. E com isso a imunidade dela não vai ficar boa. E é muito comum no dia a dia eu atender aves que acompanham os donos até meia-noite. Pessoas que trabalham durante a noite em casa, a ave chega a se mutilar todinha. Chega no consultório sem pena, de tanto estresse, sabe? E para a ave, ela quer isso. E por que ela quer isso? Por que às vezes chega a mudar essa percepção dela de dia e noite? Porque o psitacídeo, que é o bico curvo, né? A calopsita, o papagaio, o maritá, que é diferente do passarinho, eles são dependentes de um par. Na natureza, eles têm um par para a vida. E como ele não tem outra ave em casa, ele associa uma pessoa da casa como par dele. E aí, com isso, ele começa a procurar essa pessoa e acompanhar essa pessoa o tempo que essa pessoa estiver movimentando em casa. Então, se esse par dessa ave está acordado até tarde, ela vai ficar e vai pedir para ficar. Se a pessoa prender, ela vai pedir para sair e para ficar com ele. Vai ficar lá vocalizando, piando. E a pessoa entende, ela quer. E aí, deixa acontecer.
E aí é uma questão de tempo para dar problema. E dá muito problema, sabe? Então, a gente precisa gerar uma rotina para que eles entendam que escureceu é fisiológico para eles, eles precisam dormir. Ninguém mais incomoda, isso é o ideal para eles, certo? E Sim, isso pensando em estresse e baixa imunidade. Nas fêmeas, principalmente, produção hormonal relacionado à postura está muito ligada à luminosidade. Essa fêmea vai botar muito, vai ter problema reprodutivo se ela começar a receber muita luz. Então, é legal essa relação, tem crescido muito, né? E os animais precisam disso. E o cuidado que a gente tem que ter é para que esse animal não tenha uma rotina de humano. Ele pode viver com a sim. gente, mas ele tem que ter a rotina da espécie. E cada espécie é de um jeito. Então, uma dica, vamos procurar ajuda caso você adquira uma espécie que você não tem experiência, com algum veterinário especializado ali vai te falar ó, o que precisa fazer para que esse animal viva bem com você, que é o que a gente procura. Sim, é bem interessante porque o que o senhor traz é uma linha muito sutil, né, doutor? De estabelecer a conexão com o animalzinho, mas ao mesmo tempo não tirá-lo do contexto dele, né? Quer dizer, bem que o senhor disse, é muito fácil eu estabelecer essa conexão e trazer ele para o meu mundo e não, entre aspas, respeitar o espaço dele. Eu comecei a perceber uma coisa, depois até a Brena ela fez um story sobre isso, que de manhã as pombinhas elas são mais tranquilas, mas à noite parece que elas são mais, não vou dizer para o senhor agressivas, mas parece que elas querem sossego. Elas querem sossego. Elas dormem na gaiolinha, né? À noite elas ficam na gaiolinha. Então, depois que eu vi a Brena falando sobre isso, eu comecei a intuir que realmente acho que esse comportamento delas à noite é porque escureceu, me coloca no canto. Tanto que depois que a gente viu isso, a gente começou a fazer isso, né? Porque elas estavam nesse ritmo, a gente estava nesse ritmo. A gente não dorme extremamente tarde, mas elas estavam ficando até mais tarde acompanhadas. Agora não, dá umas 8, 9 horas. Hoje ela tá aqui comigo porque estou com o senhor, mas geralmente já vi que elas estão quietinhas, já fica na gaiolinha, aí deixa ela no quarto quietinha, elas ficam ali só no dia seguinte de manhã. Porque realmente é muito fácil, né, se perder nesse processo e afetar o bichinho, né? Esporadicamente, um dia ou outro, tem algo em casa, não é problema. O problema é a rotina do manejo errado, sabe? O quanto mais a gente afasta essas aves da natureza, da rotina natural, pior é para elas. Até para o ser humano, né? A gente começa a comer muita coisa que não é tão natural e tanto que eu acho que qualquer ser vivo que afasta da natureza, naturalmente começa a ter prejuízo com isso. E a ave também, principalmente por ter um metabolismo aí tão acelerado, igual o delas. Sim. O que o senhor mais sente que as aves lhe ensinaram durante essa jornada, doutor? Cara, é impressionante o quanto elas são inteligentes. Por exemplo, tem papagaios que têm inteligência correlacionada à criança de 3 anos. E né, uma calopsita, um ringneck, tem inteligência e associações como se fosse uma criança de 1 ano e meio, 2 anos. Então, eles associam e têm uma capacidade muito grande de memorizar situações onde possa ter causado algum desafio para eles. E, e isso faz com que nós, tutores, tenhamos um cuidado ainda mais com a rotina desses animais. Porque se ficar monótono, eles começam a ter problemas de saúde. Então, como que é na natureza? Vamos voltar lá. Voar o dia todo, procurar comida o dia todo, fugir de predador e ser incomodado durante o dia por outras aves. Então, é uma rotina de vários desafios. Quando a gente coloca eles dentro de casa, é tudo na bandeja, né? É tudo muito fácil para eles. A alimentação é na bandeja, monótono demais, a rotina é sempre a mesma. E isso vai causando problemas psicológicos para eles. Uma ave aí com inteligências de 2, 3, igual seres humanos de 2 a 3 anos, surta, né? Então, comportamentos de... Eles precisam ter algo para interação, ter o que fazer, enriquecimento ambiental que a gente chama, certo? Coisas novas durante a vida, durante os dias. Isso pode ser usado a própria alimentação para fazer.
brinquedos para eles, por exemplo, uma garrafa PET daquelas pequenininhas com pedacinhos de frutas e legumes lá dentro que essa ave gosta. Faz uns furinhos ali e deixa essa ave rolar a garrafa ali o dia todo para tentar tirar alguma sementinha ou alguma ração, né? Eu vou dar uma espiga de milho. Então pega essa espiga de milho, amarra ela numa cordinha e essa ave vai ter que comer pendurado. Mais vai jogar fora do que comer, mas a intenção é criar interação. Para os passariformes, passarinho de gaiola, é muito monótono. Então, tem que ajustar. O que é aí? O que seria? Colocar enriquecimento dentro da gaiola. Gaiola, quanto maior, melhor para a ave. Tá sempre mudando essa gaiola de local. Porque, poxa, o bicho tem interação com o ambiente. Então, isso vai melhorar a imunidade dele. Você vai ter por mais tempo e com menos problema. É isso. Interessante. Bom, não deixando essa parte assim, porque eu realmente estou muito curioso ainda para conhecer toda essa questão que o levou a fazer o seu trabalho. Mais especificamente, quais dados que o senhor tem positivos sobre pombos? Porque eu pesquisei muitas coisas e vi também que eles também têm uma inteligência que quase que é comparada ao córtex. Vi uma matéria, umas associações de imagens, alguns estudos. O que o senhor descobriu de interessante sobre os pombinhos? Bom, o maior desafio até hoje, né, para estudiosos é entender como que eles se localizam e como eles acham a casa deles sendo solta a 1.000 quilômetros de distância de onde ele está, né? Você pega um pombo aqui hoje, que vive aqui na minha casa e leva ele para 1.000 quilômetros de distância daqui, ele vai voltar para cá. E tem pombo que faz isso num dia, né? Então, tem muitos estudos que falam e ligam isso a instinto de migração dessas aves, aves migratórias no geral, né? Os columbiformes, os pombos têm muito isso, e com pontos eletromagnéticos da Terra. Tanto é que vivências assim que eu já tive em pombos que já fizeram grandes trajetórias, se eles pegam regiões de pedreira, passa aqui muita pedra, eles podem extraviar. Então, isso pode ter relação com esse eletromagnetismo aí da Terra, né? Eles desviam de chuva, então tem aquela parede de chuva, eles vão sair, vão passar em outra cidade que não tem chuva para poder fazer o caminho deles. Então, é impressionante. Tem pombo que voa à noite. A vontade dele de chegar é tanta que às vezes ele entra na noite voando e chega em casa à noite, sabe? É totalmente fora do comum isso, né? E isso tudo é relacionado à inteligência do animal mesmo, para estar achando esse lugar. E tem pombos que, por exemplo, ele vivia na minha casa e foi, foi passado para outra pessoa. Ele viveu lá na outra pessoa 5 anos. Se ele sair de lá, ele volta para cá, 5 anos depois. Então, é muito desafiador essa mente desses pombos. É impressionante. O que o senhor estava falando na questão de brinquedinhos e coisas também se aplicam aos pombos? Olha, eles interagem menos, sabe? Com brinquedos e o que seria aí um enriquecimento ambiental excepcional, no caso dos seus aí? Voo. Não tem outro melhor, né? Sair, soltar para algo aí, para poder dar uma volta e tudo mais, né? Até estava conversando com a Brenda que está aí. No apartamento dela não tem jeito, porque é prédio, então o pombo às vezes pode ir na varanda de baixo e causar problema. Então, tem as limitações do ambiente, de cada lugar é de um jeito, né? Mas se é casa, é mais tranquilo. Solta esse animal, ele vai interagir externamente, a tendência é que ele volte, né? E a variação de alimentação. Então, não pode ser monótono, não pode ser a mesma coisa todo dia, sabe? Criar alimentações diferentes, que eles possam buscar isso com desafios, às vezes com comedouros diferentes, que eles ficam assim, meio desconfiados, que quando o comedor é novo, eles demoram a comer. Isso é um desafio para eles, né? Então, Sim. nesse formato seria legal, variar comedouros, principalmente, bebedouros não, mas comedouros e ambientes maiores para que eles possam voar e ter desafios, às vezes até dentro de casa, em ambientes reservados. Mas ambiente externo é fantástico.
O senhor falou da questão da comida, no caso hoje eu compro uma raçãozinha de calopsita, né, que vem algumas misturas. Tem comidas específicas para pombo, né? Mas a diversidade deles é grande, doutor? Tipo assim, do que eu posso dar para eles? Então, é o seguinte, eles comem vários tipos de semente e que elas podem não provocar mal para eles, desde que eles façam exercício físico, desde que eles voam, não é problema nenhum. Pombo atleta hoje come semente. E eles são, assim, atleta mesmo, é músculo puro, sabe? Por quê? Porque gasta energia, faz exercício físico. E já essa uma ave mais sedentária tem que tomar cuidado, porque a maioria grande parte das sementes que eles gostam, que são as oleaginosas, girassol principalmente, vai começar a acumular gordura no fígado, nos rins, colesterol sobe, aumenta o risco de infarto, imunidade abaixa. Então, existe ração própria para pombo, que é legal. Tem algumas marcas que produzem para pombo, e aí poderia fazer uma diversificação entre semente e ração para que esse pombo tenha uma qualidade de vida se ele praticar menos exercício físico. Tá. E Não, tem pombo, né, que a Brenda tá falando aí, ó, que ela tem uma aposentada na casa dela, que é uma fêmea pombo correio, e que gosta de ervilha e milho, cártamo, né? Ela cata ali o que ela quer. Isso é um probleminha, assim, no sentido de que se a gente fornecer para ela uma mistura balanceada, ela vai comer só aquilo, vai encher o papinho daquilo ali, todos os dias a mesma coisa. Então tem que dar uma forçadinha ali para ela comer outras coisas, para a alimentação dela ficar mais balanceada. Entendeu? certo. Sim. Tem alguma coisa assim que o senhor disse, ó, isso não recomendo, não dê para eles, ou nesse campo das sementes e tal, é tudo muito tranquilo? Olha, pro geral das aves, eu não recomendo dar alface. A fibra tem uma digestão mais difícil, né? Para os citacídeos, abacate não é legal, de forma nenhuma. E basicamente isso. O restante dá para ir ajustando de acordo com o que cada ave gosta. Até lembrei aqui de um enriquecimento ambiental legal para pombo, é folhas escuras, espinafre, almeirão, couve. Então, por que é o enriquecimento? Se eles sabem que é de comer, às vezes você tem que deixar mais fácil ali na para eles, para que eles aprendam a comer. Mas depois que eles aprendem, você pode amarrar uma folha de couve em algum lugar que tem uma dificuldadezinha para comer, eles ficam dando uns pulinhos para pegar. Então, faz parte do enriquecimento. Sobre a Brenda está perguntando aí sobre feijão cru, se é pombo, se é tóxico para pombo. Olha, eu já usei, conheço muitos criadores que usam, nunca tiveram problema. Mas nunca o feijão puro ali, né? A pessoa fala, a semente de maçã é tóxica para ave. Se ela comer ali 100 gramas de semente de maçã. Mas no máximo que ela vai comer é 2, 3 ali junto com a maçã. E acredito que seja da mesma forma o feijão. Então, eles balanceado ali junto com a mistura de semente, não vejo problema não. Experiência própria, nunca tive problema. Os meus aqui não gostam de semente de girassol, é normal? É normal, cada um é, é, tem muito criador e que a pessoa às vezes tem 5 pombos em casa, pet, ou tem mais. Ela coloca no comedor uma mistura de semente ali para todos e no final não sobra nada. Só que se você for observar, alguns vão comer mais uma semente, outros mais a outra. E aí isso acaba deixando ela com alimentação desbalanceada, não tem jeito. Cada um vai comer o que gosta e não é legal, entendeu? Ah, sim. Eu vi um vídeo de alguns criadores, né? A Brena até fala, é bem engraçado isso, né, doutor? As duas que tem aqui em casa, elas têm personalidades muito diferentes, sabe? Uma é mais meiguinha, ela é mais chegada, outra é um pouquinho mais serelepe, ou talvez seja outra, né? Eu não sei se comportamentalmente o senhor consegue dar uma ideia do que seria o sexo delas, mas eu tenho uma que é bem agitadinha, bem bravinha, a outra é mais tranquila, mas a menor é mais agitada. Tem alguma coisa a ver com essa relação do gênero, do sexo, da pô? Porque eu, sinceramente, tenho uma interrogação, doutor. Bom, você quer saber com relação a comportamento e sexo, não é isso? Isso. Não tem relação.
Vão ter machos que são mais extrovertidos, outros mais introvertidos, e tanto faz macho ou fêmea. Dentro de qualquer ave, no geral, vão ter dois sexos animais diferentes com índoles diferentes, personalidades diferentes, igual o ser humano mesmo. Cada um é de uma forma. E aí, quem tem mais de um sabe o quanto um é diferente do outro. E isso é legal, Sim. porque a gente consegue entender muito bem cada um deles dentro do tempo deles e aumenta ainda mais essa interação nossa com as aves. Sim. Eu vi uma vez um cara no YouTube falando, e aí o senhor me disse se é mito, se é verdade. Que quando eles eram pequenininhos, se desse uma puxadinha no bico, de leve assim, puxar o biquinho, um deles abriria as asas, se não me engano era fêmea, e o outro esticaria. Isso é real ou é mito? Não, eu já vi um vídeo assim, do mesmo jeito, e puxa o bico, se levantar o rabo é fêmea, se continuar baixo é macho. Isso. Não tem nada a ver. Não tem Ah, nada a ver, tá. Vou entendeu? saber. No pombo, macho e fêmea, ele vai ter uma diferenciação no físico depois de aí 6 meses de idade, por aí. É, que vai ter. O macho, ele canta ali, né? A fêmea também canta. Uma fêmea sem macho, ela canta, ela chama outros machos, urra, né? Que é o que a gente chama. Mas o macho com uma intensidade muito maior. E a diferença é isso. Ou fazer sexagem, né? Que é o exame de DNA da pena ali para ter certeza se é macho ou fêmea. Isso é importante porque saber se é macho ou fêmea é importante porque dentro da clínica, se eu atendo uma ave que o tutor sabe que é fêmea, e ela está com alguns sintomas específicos, eu vou relacionar a questões que podem estar ligadas a órgãos de fêmea. E da mesma forma, macho. Entendeu? Então, isso é Sim, importante. A pessoa, só por causa do nome que eu tenho que saber se é Kiko ou se é Kika? Não, não é por isso. É para saber se, em circunstâncias, como lidar de um jeito ou de outro. Entendeu? Então, isso é muito importante. sim. Com certeza, nossa. Obrigado pelas dicas do senhor. E me diga uma coisa, doutor. Quem de repente assim pode ter uma ideia ali de repente entrar no mundo da columbofilia, como é que funciona o começo desse processo? Como é que se entra dentro dessa parte dos pombos correio, desse movimento todo? Então, a columbofilia, o columbófilo, que é o tutor desses pombos, né? Ele não necessariamente ele tem que participar ou tem que criar pombo-correio. Qualquer pessoa que tem pombo, ele é um columbófilo, certo? E existem inúmeras raças de pombo. E tem raças lindas. Depois, né, se você der uma pesquisada aí, você vai ver. E que são as raças ornamentais, né? E o pombo comum, que é a mistura ali de vários pombos, que normalmente é o pombo que habita as ruas, também um pombo espetacular, é um pombo que tem uma inteligência próxima a um pombo de competição. Ele pode não ter a mesmo poder de localização, porque isso geneticamente ele é definido nos pombos correios e cada vez mais apurado pelos criadores, né? Mas eles se localizam sim. E a volta a sua pergunta, me perdi um pouquinho aqui. Como realmente iniciar nesse universo? Sim. Aí pensando dentro da criação de pombos correio para competição, começa criando para você aprender sobre os pombos, para depois pensar em participar de alguma competição, entrar para algum clube, porque existe clube em várias regiões do Brasil. Cada cidade ali tem um clube que esse criador ele se associa e ele compete ali dentro do clube com os outros criadores. Então, é muito legal, rigoroso, não tem... Eu defendo muito, cara, porque eu já vivi isso, eu sei como que é, eu sei que o pessoal é muito consciente, né? Ninguém não judia do animal, e é uma ave que tem vida praticamente livre. Ele voa o dia todo, todos os dias ele voa, ele não fica preso, entendeu? Então é legal. Então começa a entender um pouquinho do manejo dos pombos. A hora que você tiver ali uma turminha de uns 10 pombinhos já voando ali em cima da sua casa, acostumados ali com o ambiente, aí procura um clube para poder entender como é que funciona o esporte. Quer dizer, eu não posso chegar com um não, tem que ter uns 10 mesmo? Não dá. Não dá? Com um, com dois, Brena, não você vai ter dá. que ajudar, hein, Brena? Não dá. Entendi. Tem que ter uma turminha para poder fazer um time. Por time. É igual ao futebol. Ah, um time, que interessante isso.
Eu até, tipo, eu peço, de certa forma, desculpa, o senhor, de estar entrando bem no assunto dos pombos, mas é interessante porque isso abriu, ter conexão com esses bichinhos abriu um universo para mim, doutor, que há 4 meses atrás nem existia, né? Eu não acredito que nada acontece por acaso nas nossas vidas, né? É uma crença particular. E quando esses bichinhos vieram para a nossa vida, eles vieram abrindo muitos campos de até uma transformação, posso dizer para o senhor, porque faz diferença, né? Quando a gente tem um pet em casa e de repente é algo tão inusitado para mim na época. E hoje eu vi que realmente é uma causa que vale a pena comprar. Já há muito tempo que eu me sinto assim no dever com os animais de atuar, de trabalhar, mas eu, sinceramente eu não tinha sentido algo que me chamasse tanto atenção. E hoje, até vendo muito, acompanhando muito a Brena, eu vejo que ainda é uma conscientização que se começa, né? Eu acho que é muito importante mesmo se falar sobre esse tema, até porque, pelo que eu percebo, o que mais temos é pombinhos precisando de ajuda, né? É, é isso mesmo. E a conscientização da população, né, para estar ajudando esses bichos ali que estão realmente precisando. E é até engraçado, assim, situações que a gente vive no dia a dia, animais que estão na família, animais silvestres. Animal silvestre, vou explicar a diferença animal silvestre e animal exótico. Ave silvestre e ave exótica, né? A ave silvestre ela é da fauna brasileira. E para que a gente tenha ela de forma legal, o ideal é que ela tenha vindo de um criador, de uma forma legal, com documentação, tudo certinho. E a ave exótica é aquela ave que é originária de outro país. Igual calopsita igual periquito, australiano, por exemplo, né? Calopsita hoje é considerada uma ave doméstica, mas ela é originária de outro país, né? Então, e muitas vezes as pessoas que têm aves silvestres, que herdaram de família, principalmente papagaios que vivem muitos anos e não tinha tanta fiscalização antigamente. Então, esse animal, às vezes, ele não tem documentação. E a pessoa, às vezes, fica com esse animal em casa, sofrendo, com medo de levar no veterinário, porque o animal não tem qualquer tipo de documentação, sabe? E o papel do veterinário é cuidar do bicho. É cuidar do bicho e orientar o tutor, né? O veterinário não vai denunciar essa pessoa. Pelo menos é o que a gente espera. É que ele cuide do bicho e oriente o tutor, né? Para que isso não aconteça, para que não dê, para que não seja uma rotina, né, dentro da família tá adquirindo animal dessa forma, que não é legal de forma nenhuma, né? Então, cuidar do bicho é essencial. E tanto o bicho doméstico de rua, igual o pombo, quanto animais que estão dentro de casa, às vezes precisando de tratamento, mas as pessoas têm receio de levar no veterinário. Então, e eu sempre falo assim, a gente está lá para ajudar, sabe? Tem muita gente tem gente, né, que vai e não tem condição, às vezes, de fazer um tratamento ou fazer algum exame. Eu sempre deixo muito bem claro para todas as pessoas que expressam essa dificuldade. O que eu passo para elas eu vou te ajudar da maneira que você puder. O que aquela pessoa puder fazer por aquela ave naquele momento, eu vou ajudar ela. Então, ela não posso internar, o animal está mal, mas a pessoa não tem condição financeira. Tudo bem, eu vou te ajudar. Vamos fazer em casa. Como que nós podemos fazer em casa? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Você sabendo o ideal para sua ave, que é isso aqui. Mas eu vou tentar te ajudar a tratar em casa dentro do que você pode. Não é que a pessoa vai levar no veterinário, chega lá, vai dar aquela conta gigantesca que ela tem que fazer. Às vezes as pessoas não levam por receio mas chega lá, nós vamos passar o que é necessário. Se a pessoa puder fazer, ótimo. É o que a gente espera, é o que o animal precisa. É isso. Sim. Porque sinceramente essa questão sempre é uma coisa assim, né? Parece que os bons profissionais, de uma certa forma, não é uma regra, obviamente, mas ó, todo trabalho tem seu valor, né, doutor? E isso é muito compreensível. Eu acho que trabalhos como o do senhor são muito delicados, porque é diferente de eu falar de repente, eu queria comprar sei lá, um celular de 5 mil e não dá, beleza. Mas quando de repente vem uma situação como a que o senhor relatou, né? O senhor até sabe que não é tão comum que nós estamos conversando aqui. De você sentir que você precisa mesmo de um auxílio. E grande parte das vezes, pelo menos aqui em São Paulo, é meio frio a coisa, sabe? Tipo, beleza, você não tem paciência, né? De repente, do caso, tem essa injeçãozinha aqui, pode aliviar o sofrimento dele. E às vezes realmente, mas também de outro lado entendo, porque também é o trabalho do senhor, né? Tem custos, e a gente sabe que os custos não são custos simples. Então, achar esse ponto realmente que o senhor traz, e aí que eu atribuo todo, até mesmo uma das questões de ter me interessado em conversar com o senhor, porque isso vai muito com a nossa humanidade, né, doutor?
É, a gente preconiza muito, né? A gente busca como meta lá no nosso hospital esse ano é ser referência como atendimento humanizado sempre, sabe? Não que a gente, não que a gente é ONG, que a gente vai tratar todo mundo de graça, não é isso. Mas é cuidar do animal e cuidar do tutor, cuidar do animal da forma que o tutor pode, né? E mostrando o caminho, mostrando o que é o melhor sempre. São desafios no dia a dia, né? A gente lida com sentimentos o dia todo. E Sim, é por isso que é importante ter esse cuidado na hora de conduzir os casos. sim. O senhor sempre teve tranquilidade assim nos procedimentos, doutor? Porque às vezes eu vejo algumas fotos que o senhor coloca de procedimentos, nossa, parece tão delicado. Esses dias vi que o senhor atendeu, acho que se eu não estou enganado, um papagaio que estava com o biquinho quebrado. Se eu não estou enganado, o senhor acho que colocou lá no seu, aqui no seu Instagram. Para o senhor sempre foi tranquilo fazer essas intervenções? Não, antes de formar, enquanto estudando, a gente vê coisas, né, difíceis assim de passar, mas com o tempo a gente vai amadurecendo, vai vivenciando as situações. Né, o meu papel ali é ficar firme para ajudar. Então hoje eu lido com isso muito bem, a equipe nossa lida com isso muito bem. E essa maritaquinha, ela tinha pulado de um lugar, coincidente, só eu contar um pouquinho da história dela. Ela chegou para mim a primeira vez porque ela vive num sítio, uma vaca tinha pisado nela. E aí ela tinha fraturado uma pata. Aí deu certinho o tratamento, fizemos tudo que precisava, foi embora ótima. Aí ela voltou agora, há pouco tempo, porque ela pulou de um lugar e caiu numa máquina, que eu não sei que máquina que é, mas é uma máquina de fazer sapato, que estava em movimento. E aí ela caiu e bateu o bico e fraturou o bico, e machucou a cabeça toda. Então, assim, é, a gente vive isso no dia a dia, mas acaba que, pela necessidade de atuação, a gente tem que ficar um pouco mais firme. Sim. Poxa, mas eu, olha, só gratidão ao senhor. Eu não quero abusar do seu tempo. Como eu vejo pelo seu Instagram, o senhor está sempre aí, trabalho não lhe falta, né? A missão do senhor é árduo, né, doutor? É uma missão que, poxa, por falta de movimento, o senhor não fica, né? E sinto até do que o senhor fala, que sua equipe deve ter um movimento muito diferente dentro dessa filosofia de trabalho, né, doutor? Só acho que lhe agradecer, porque esse movimento que o senhor faz é um movimento muito importante, eu acho, para essa conscientização. Eu ainda tenho muitas questões a trabalhar em questão de contato com os animais, né? Volto a dizer para o senhor, na minha cabeça, pelo menos quando a gente vê que uma galinha pode ser domesticada, como a gente tem a ruivinha aqui, mas um boizinho também pode ser domesticado, um porquinho pode ser domesticado, dentro do seu ponto ali, mas a gente começa mesmo a parar para pensar que o respeito aos animais, eles são muito importantes, né? E no fundo também é uma causa nossa, né? A gente vê a questão dos pombos, né? Eu não sei se tem políticas públicas para lidar com isso, questões que possam auxiliar de uma forma mais consciente, porque, gente, na semana que vem eu tenho um ufólogo que vai estar aqui com a gente, e ontem postou um vídeo lá do Japão, falando algumas coisas lá, e empestado de pombas atrás dele, está tudo bem, as pessoas têm um contato tranquilo com o animalzinho, então mais do que o trabalho, o senhor realmente tem uma missão pela frente, né, doutor? É isso, né? A gente busca estar sempre pronto para atender esses animais e esses tutores com o seu sentimento, com a sua demanda, para aliviar para o bicho, aliviar para o dono, porque a gente busca isso muito. Sim. Que Deixa eu legal. responder algumas perguntas aqui. O À pessoal vontade, à vontade. perguntou aqui se pombos botam dois ovos, isso mesmo, e sempre nasce um macho e uma fêmea. Não, não é verdade. Às vezes nasce dois machos, às vezes duas fêmeas. Não tem relação com o que nasce primeiro. Não tem, às vezes um vai desenvolver mais que o outro. Não, não tem. E uma outra pergunta aqui sobre um teste do prego e um barbante para saber se é macho ou fêmea. Não tem nada disso também, não. Vou fazer até o teste aqui, mas não acho que é pouco provável essa energia ser desse jeito. É isso, pessoal. Às vezes quiser perguntar alguma coisa, está acontecendo aqui ainda, pode ir mandando. Pode ficar muito à vontade mesmo, muito à vontade mesmo. E mais uma vez agradeço muito conversar com o senhor, esse bate-papo. Eu estava esses dias passando e olhando a sua página e vendo quantas coisas, ó, Brena, você está convidada também a um bate-papo, porque comprei essa causa mesmo. E o senhor, na verdade, doutor, até me dá um impulsionamento para
trazer esse movimento, né? Porque aqui também tem minha página, eu trabalho com a parte comportamental, treinamento, autoconhecimento, toda essa questão, mas trazendo para a questão do autoconhecimento, não tinha como deixar isso de fora, até porque acho que a integridade ela tem que ser muito forte como nossa marca, né? Seja com o trabalho que a gente faz, seja com o que for. E não tinha como, de repente, não usar aí esse movimento para também trazer esse tema para cá, porque é um tema que eu quero trabalhar cada vez mais aqui. Eu, nesse curto espaço de tempo, entrei em contato com algumas pessoas de ONGs, até pessoas que vieram da própria Brena, e vejo que todos precisam mesmo assim de muito auxílio. Então, felizmente ou infelizmente, a gente não pode resolver tudo, né, doutor? Mas acho que se cada um colocar um pouquinho da sua parte ali, aos pouquinhos a gente vai gerando bons resultados, né? Com certeza, cada um doando um pouco, um tempinho aí do seu dia para cuidar desses animais que estão em torno de nós. A gente faz um mundo melhor e a minha missão é essa, cuidando dos bichos, eu cuido também das pessoas e cuido do mundo, né? Sim. Acho que o caminho é esse. A Ruivinha perguntou aqui para o senhor, o que acha da prefeitura não permitir alimentar os pombos? Depois tem uma pergunta da Brena também. Então, isso é bem polêmico, né? Eu acredito que a intenção da prefeitura seja evitar a proliferação, né? Mas não acho que seria esse caminho. Eles vão proliferar de outras formas, mesmo com alimentação mais escassa. E controle, né, é difícil, é muito difícil mesmo, pensando em população no geral, porque eles acham qualquer cantinho para reproduzir e reproduzem muito. E E a população que tende a ajudar, eu acho que é um ponto também positivo, porque esse bicho está lá passando fome na rua, então é uma situação delicada, cara, sabe? A gente tem que pensar no animal da mesma forma que pensa na saúde pública, mas pensa no animal também que está ali naquela situação, né? E que para eles é algo muito difícil. Eu lembro quando eu era criança, em Brasília, eu fui visitar, eu sempre fui fascinado por pombo, lá tem um monte de pombo na rua, lá nos palácios lá. E eu passava o dia lá brincando com eles e eu lembro que tinha uma estrutura que era uma estrutura de ninhos. Eles fizeram, isso há muitos anos, fizeram uma estrutura como se fosse dois predinhos ali só para ninho, de caixotinho. Eu tenho essa memória até hoje. E nisso eles apoiavam essa causa ali, porque acho que eles estavam tentando direcionar esses pombos para uma reprodução mais localizada, para não ficar ali nos prédios, para todo lado. E fizeram um bom controle, né? É uma forma de fazer um bom controle ali dentro desse, para que eles reproduzam nesse lugar. E eles procuram esses ninhos. Eles não vão procurar marquise se tem um ninho apropriado ali para eles. E com isso, acho que daria para estar fazendo um controle legal dessa população, caso ela aumente demais, com relação ao Sim, manejo dos ovos em si, sim. entendeu? A Brenda está perguntando se o pombo que bota sem parar vai dar problema? Vai dar. Então, o que pode estar desencadeando isso é excesso de luz, durante a luz artificial também, luz do sol e mais luz artificial à noite e estímulos, né? Estímulo de toquinha, ambiente mais escuro, cantinho, estímulo de macho, também pode incentivar muito essa fêmea e não é legal. Então, o que eu acho para quem tem pombos pet e está tendo dificuldades com postura, o melhor a se fazer é separar os machos das fêmeas durante um período, sabe? Eles passam muito bem. Pode deixar ver um ao outro, não tem problema, mas separar fisicamente. As fêmeas de um lado, os machinhos do outro, aí eles vão ficar as fêmeas vão ficar sem botar, elas vão fazer até muda de pena nessa época. O organismo vai entender que não tem que botar, porque se esse pombo ficar botando sem parar, nem mudar de pena ele muda, porque o organismo está totalmente focado em produção de ovo e hormônio reprodutivo. Então dá um descanso, eles fazem a muda, para depois colocar eles junto de novo. Entendeu? Sim. A minha pergunta pode ser um pouco, não sei, um pouco infantil, talvez até ingênua, mas eu vou perguntar para o senhor, como funciona o processo de reprodução dos pombos? Depois de 6 meses que eles atingem a idade adulta, é isso? Como é que funciona isso? Para mim tudo é muito novo, doutor. Bom, um filhote normalmente ele vai reproduzir aí de um ano para o outro, mas com intervalo aí de 8 meses, eles já costumam querer reproduzir até às vezes um pouco mais, um pouco mais, vai depender muito da genética dele. Eles vão botar 2 ovinhos, o macho e a fêmea chocam os ovos, as fêmeas normalmente saem do ninho no período da tarde, os machos vão lá, deitam em cima dos ovos para poder, eles revezam,
chocando os ovos, depois os filhotinhos vão nascer e a partir daí os dois alimentam os filhotes, tanto o macho quanto a fêmea. E o curioso é que a reprodução é tão rápida que antes desse filhote sair do ninho, essa fêmea já botou de novo. Então, às vezes até a mãe e o pai dão uma empurradinha para os filhotes saírem do ninho, para eles botarem de novo, para começar outro ciclo de postura. Então, se deixar, é 10 filhotes, assim, um período curto, que ele é de 2 em 2. É período curto de tempo. Então, tem que É, ter um manejo aí mesmo, com os ovos, porque senão junta muito pombo. eu realmente vou ter que fazer esse exame, porque o senhor falando aí, eu tenho um problema evidente, que não é bem um problema, né? Mas é porque, mesmo que eles estejam aqui, a não ser que sejam dois machos, né? Se foram duas fêmeas, porque como eles saem de vez em quando, então eu acredito que nesta hora, uma hora ou outra, vai aparecer um ovinho por aqui, né? Agora, uma coisa, necessariamente, se tem o ovo, tem o bichinho lá dentro, porque eu vejo que essas abrianas mostram alguns ovos que não parece que eles não têm nada. Como que é esse processo? É porque o ovo ele tem que ser fecundado, né? No momento que o macho cruza com a fêmea, ele vai injetar ali o esperma, que vai entrar dentro do canal, que chama útero também, na ave, e lá ela vai fecundar a gema do ovo. E aí ele vai formar esse ovo, e esse ovo sai fecundado. Aí se essa ave chocar esse ovo, ficar ali deitada em cima dela, determinada temperatura por mais tempo, ele vai acabar, por longos períodos, né, de tempo, ele vai acabar começando a gerar esse embriãozinho. Quando gera o embrião, aí eu acho sacanagem descartar, né? Descartar o ovo em si, tudo bem, né? Que não tem formação de embrião e nada interno ali. Agora, se esse ovo não foi fecundado, ele também não vai gerar nada. E aí, às vezes a fêmea vai chocar e ele ali não vai nascer nada. Entendeu? Aí chega num Tá. ponto que ele até se contamina e acaba ficando aquele ovo choco, aquele mau cheiro, por causa de bactérias que gera nele, se ele não tivesse sido fecundado. Tá. Quer dizer que de uma forma ou de outra ela sempre vai botar se ela for fêmea? A diferença vai ser se está fecundado ou não, é isso? Se tiver estímulo, ela bota até sem macho, entendeu? Ah, que Aí, interessante. independente se ele está fecundado ou não, ela vai ter a ovulação, que é a postura ali do ovinho. Eu vi. E a É, partir de quanto tempo, doutor? que o quê? Aqui, por exemplo, os meus aqui devem ter uns 3 meses, mais ou menos. De idade? É, É, aproximadamente vamos pôr aí, de 6 a 10 meses. Vai depender muito de tá, cada indivíduo, entendeu? tá, Vai sim. variar. A fase adulta deles, então, é a partir de mais ou menos esse período que o senhor falou, 6 a 10 meses? Pode colocar a partir de 10 meses, seria realmente uma fase adulta, onde eles começam a faz a primeira muda de pena, e o pescoço começa a ficar aquele tom mais azulado, esverdeado, que é um tom bonito pra caramba. E o filhotinho não nasce assim, ele nasce com a pena mais opaca, e aí ele vai trocando e vai ficando cada vez mais bonito. Que legal. Nossa, doutor, só muita gratidão ao senhor, viu? Muito obrigado mesmo por ter Obrigado a disponibilizado o você. seu tempo tão atenciosamente aqui, respondi todas as perguntas. Eu acho que, se ninguém tiver mais alguma pergunta, podemos finalizar a live, né? Mas eu sempre peço para as pessoas assim, e não seria diferente com o senhor, queria que de repente, baseado na sua experiência, em contato com os animais, em ajuda, em amor, todo esse movimento, se eu tivesse uma mensagem para deixar para quem está acompanhando a gente aqui, o que o senhor diria, doutor? Eu acho que o que fazemos na vida ecoa pela eternidade. Cuide dos animais, você vai estar cuidando do planeta. É isso. Que legal, doutor. Muita gratidão, doutor André. Uma honra ter uma live do senhor gravada aqui. Muito obrigado, Brena, por me levar ao contato do doutor André, me apresentá-lo e acho que para tantas outras pessoas, né? E, doutor, qualquer coisa que puder auxiliar, estou à sua disposição e muita gratidão, viu? E muita luz aí na sua missão, né? Muita luz mesmo, Obrigado. doutor. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, tá bom? Uma E honra para mim. vamos estar junto aí. Se qualquer outra oportunidade, pode contar comigo. Estamos sempre aqui, tá bom? Mandando um abraço aí pro Floquinho, ó, pro Galo, da Ruivinho. Um abraço aí pro Floquinho. Tudo de bom, viu? Sejam muito bem-vindos. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado mais uma vez, doutor. Obrigado, um abraço. Tchau. Tchau, tchau.